Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias do Mengão, que está se preparando para o jogo de sábado contra o São Paulo no retorno do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião nessa expectativa desse retorno do Brasileiro para continuar na ponta da tabela. E vamos para o vídeo. O noticiário do Flamengo. Fábio, eu queria que você explicasse primeiro se Bap e Boto já se entenderam, se já deram os dedinhos, fizeram as pazes. E mais, hein? O Wallace Ian se destacou, o Pedro é referência de camisa 9 no futebol brasileiro, mas o time segue em busca da contratação de mais um jogador ali pro ataque. Boa tarde. Oi, Vini, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso aí, muitos assuntos no Flamengo. Pra começar, o clima no Flamengo é de pacificação, porque depois do veto do presidente Luiz Eduardo Batista à contratação do atacante irlandês Mickey Johnston, o dirigente ligou pro José Boto, diretor de futebol, para parar as arestas e, a princípio, Vini, essa crise está contornada. O Flamengo volta a campo no sábado pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o São Paulo no Maracanã. E a ideia é ir com a escalação titular, a formação melhor possível que ele tiver à disposição. Felipe Luiz tem 3 dias de treinos ainda para definir alguns problemas. O treino acabou agora há pouco aqui no Ninho do Urubu. Um desses problemas é o pulgar. O volante passou por uma cirurgia no pé para corrigir uma fratura, né, no quinto metatarso, vai ficar até 3 meses fora. Outro problema é a ausência definitiva do Gerson, que foi vendido para o Zenit da Rússia. O Gerson, inclusive, esteve ontem aqui para se despedir de jogadores e funcionários. 3 jogadores estão na disputa, são os favoritos na disputa por essas 2 vagas: Everton Araújo, Alan e De La Cruz. O Everton Araújo e o Alan disputando a vaga ali de primeiro volante, né? A vaga que era do Pulgar para jogar ali atrás do Jorginho, e o De La Cruz podendo jogar mais adiantado ali à frente do Jorginho. Aí o Flamengo poderia ter um meio-campo formado então por Everton Araújo ou Alan, Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. E aí o Felipe Luiz passa a pensar no ataque. Ele tem Gonzalo Plata, tem Luiz Araújo, que foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes, tem Bruno Henrique, que teve bons momentos, Everton Cebolinha e Michael não vêm num bom momento, estão sem espaço, e tem o Pedro, né? O Pedro, e existe uma grande expectativa pelo aproveitamento ou não do Pedro como titular contra o São Paulo, porque o Pedro também esteve envolvido numa polêmica aí depois da Copa do Mundo de Clubes. Ele estaria insatisfeito por estar tendo poucas oportunidades no time e o Flamengo teria interesse em negociá-lo. O Flamengo negou essa informação. O fato é que existe essa expectativa se ele vai ser titular ou não. Ainda tem uma outra questão, tem o Wallace Ian. E surgiu a informação, a notícia de que o Wolverhampton da Premier League tem interesse no Wallace Ian, um jogador de 21 anos que tem contrato com o Flamengo até 2027. Ele foi muito bem também na Copa do Mundo de Clubes, fez 2 gols, foi o artilheiro do time no Carioca. Portanto, é um jogador que faz parte do interesse do Flamengo. O Flamengo só aceitaria negociar se tiver uma proposta oficial e a partir de 15 milhões de euros, não menos do que isso, porque é um jogador que é tratado como uma grande promessa, que na verdade já é uma realidade do clube, já foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes. Portanto, existem essas dúvidas aí na escalação do Flamengo. Felipe Luiz tem 3 dias para resolver essas questões para o Flamengo entrar em campo contra o São Paulo, para, como você disse, defender a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que tem os mesmos 24 pontos do Cruzeiro, mas tem um jogo a menos, Vini. Valeu, Fábio Jupa, tendo muito trabalho aí nas apurações do noticiário do Flamengo. O torcedor tá na expectativa de voltar a ver o time jogar e com essa dúvida, né? Agora sem o Gerson, vamos ver como é que vai ser redesenhado esse meio-campo da equipe do Felipe Luiz. Mundial, o Rafa Marques aparece aqui conosco também. Rafa, qual que é o balanço do Flamengo pós esse Mundial de Clubes? Tudo bem, Mari? Boa tarde a você, ao Donk, ao Jailson, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. A ressonância interna e externa, elas são positivas. O consenso aqui no clube é que o Flamengo conseguiu fazer um Mundial, digamos, dentro de uma expectativa técnica inferior em termos de resultado, mas de rendimento até boa a performance do time dentro das 4 linhas. Se nós considerarmos, por exemplo, que o Flamengo foi o primeiro clube classificado para o mata-mata do Mundial com uma rodada de antecedência, com 2 vitórias convincentes contra o Esperance da Tunísia e principalmente contra o Chelsea, contra
contra uma equipe forte do futebol europeu, fazendo um segundo tempo próximo da perfeição. O Flamengo chegou para o jogo contra o Los Angeles FC, já classificado matematicamente, não teve a mesma intensidade e empatou por 1-1. E depois, na partida de oitavas de final, perdeu para o Bayern de Munique em Miami pelo placar de 4-2, terminando a competição com 8 gols marcados e 6 gols sofridos, sendo que 2/3 deles somente na partida contra os alemães. Existe uma discussão interna que, dentro do planejamento do Flamengo, a ideia era que o adversário fosse, de repente, o Benfica ou o Boca Juniors. O que surpreendeu a todos foi o Bayern ter passado com a segunda colocação da chave. E aí, nesse caso, pegou o Flamengo logo de cara e a diferença técnica foi vista em campo. Apesar de que também existe um outro consenso de que o Flamengo competiu naquele jogo e que perdeu por 4-2 de muito mais pelo espasmo no início do jogo, né? O time entrou desligado, sem muita concentração e pelas circunstâncias das falhas individuais do que propriamente pelo pareamento. No Flamengo, todo mundo entende que o time competiu contra o Bayern de Munique, jogou, teve condições de fazer um outro resultado, mas acabou não obtendo o êxito esperado. Volta do Mundial com uma má notícia, que é a lesão do Eric Pulgar. Sofreu uma fratura no 5º metatarso, ainda não se sabe quando poderá jogar, passou por uma intervenção cirúrgica. E uma boa notícia, que foi ter faturado 152 milhões de reais por ter avançado até as oitavas de final. Apesar de ter deixado a competição antes do que imaginava que iria deixar, o Flamengo tem um saldo bem positivo, uma ressonância bem favorável após essa Copa do Mundo. Mari? Eu acho que esse ponto é importantíssimo também, Rafa, da parte financeira, que para todas as equipes eu acho que acabou fazendo muito. Foi deflagrada pela não contratação do Mike Johnston, o irlandês, que ficou uma situação muito chata, né? Muito esquisita, e José Boto no centro desse debate. Hernan, como é que está a relação de José Boto com a diretoria do Flamengo hoje? O PVC falando, né, que vai permanecer, a tendência de uma permanência, mas isso ficou bagunçado, uma instabilidade danada. Logo depois do Mundial, né, algumas situações que já vinham acontecendo internamente no Flamengo que deixavam o ambiente assim, tipo, em dúvida, né? Algumas situações, alguns movimentos. A questão do Pedro foi uma que aí se tornou pública. Agora essa do Mike. A condução do caso do Gerson também pesou? A condução do caso do Gerson foi uma coisa que não dependeu muito também do Flamengo, né? Porque, mas o Flamengo foi responsável por ter baixado a multa rescisória. Sim, mas foi muito mais um movimento do jogador e de quem gere a carreira do jogador ao aceitar o Zenit do que propriamente do Flamengo. Mas muita gente também questionou por que o Flamengo baixou a multa rescisória do Gerson na renegociação do contrato. Mas não que tenha ficado isso na conta do Boto, mas quando se tem uma crise, uma fagulha, qualquer foguinho já vira uma explosão, né? Então tudo vira meio que motivo. E o motivo óbvio que acabou sendo principal aí para estourar essa crise, esse momento de instabilidade, foi a contratação do Mike, né? Ou a não contratação, né? Um jogador irlandês, um jogador que a gente não conhece. Eu mesmo tive que pesquisar para saber quem era e tudo, não tinha conhecimento desse atleta. E aí muita gente no Flamengo, na Gávea, pessoas próximas ao presidente, conselheiros ali, ficavam, né, naquela corneta, tipo, perde o Gerson. E aí a reposição é nesse nível, um jogador irlandês e tal, um jogador de um mercado diferente, aquela coisa toda. Então começou a se questionar. E aí o Boto acabou sendo pressionado e o BAP recuou na contratação do jogador. E aí explodiu uma pequena crise, né? Uma coisa ali de você cada um puxar para um lado. E no final do dia de ontem, né, até o meio da tarde, final do dia de ontem, o que a gente tinha de informação ali era exatamente essa, assim, tipo, o Boto num momento de reflexão, vendo o que poderia ser feito do futuro, e o Flamengo também observando tudo ali de perto, né? Tudo acabou acontecendo meio que ontem à tarde, / noite, e aí ficou uma coisa assim, ele vai pedir a demissão. Não, vai ter um acordo amigável, vai ter uma rescisão amigável. Então ficou muito no campo
do bastidor de especular o que pode acontecer no futuro. E aí a gente teve a confirmação de fato de que havia uma reflexão em andamento e de uma possível pedido de demissão por parte do Botto. PVC, você falou logo no início do programa que o José Botto permanece, né? Quais são os bastidores dessa decisão, depois dessa turbulência toda muito bem relatada pelo Hernan? E também, pensando a partir de agora, não dá para simplesmente ficar, né? Será preciso alinhar alguns pontos, né, dessa relação que está desgastada. Teve essa questão do Mike Johnston, teve a situação do Pedro também, né, quando foi revelado pelo nosso colega Mauro César de que o Flamengo toparia negociar o Pedro. A contratação do Juninho também, que foi uma contratação que ficou aí nas costas do Botto e que não vingou, não se firmou pelo menos até esse momento. E ficou muito estranha essa questão desse jogador irlandês, né? Porque quase contrata o jogador, aí vem um burburinho de rede social, tem pontos aí. O jogador está à altura do Flamengo, ele merece estar no Flamengo, é uma coisa. Agora, você também desistir porque a rede social está falando, é outro problema também. Então, são muitos pontos aí, eu acabei falando de várias coisas, mas são muitos pontos para serem alinhados nesse momento. São crises distintas, acho que o Botto errou, né, em falar a questão do Pedro, depois teve vazado os prints, deixando claro que era o Botto que tinha falado. O Flamengo divulgou a nota para desmentir uma notícia que tinha saído da boca do Botto. O Botto ficou ressabiado e ficou com desgaste com parte do elenco. Ele tem que explicar para o Pedro, ele tem que explicar para o Felipe Luiz. Continua tendo uma boa relação com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz aprovou a contratação do Johnston, mas o Botto não gostou de ser desautorizado em relação à contratação do Johnston. E o desgaste começa antes, porque começa com o caso Pedro. Quando você diz mais ou menos não vai ter uma proposta nem de 10, você está dizendo que o Pedro não vale isso e o mercado pode sinalizar outra coisa. Acho que não é a questão de o Flamengo quer vender, aí estou interpretando eu, não o Flamengo quer vender ou o Flamengo não quer vender. Se tiver uma proposta valiosa pelo Pedro, o Flamengo vende. Se tiver uma proposta de 5 euros, não vende. É simples assim. E ele se sentiu desautorizado. Mas tem o caso anterior, porque é consensual que o Botto errou na informação do Pedro. Passou os prints, então tá claro que ele errou. Isso vai gerando desgaste. Aí o Botto, se não fosse o desgaste, no caso do Pedro, talvez não tivesse sido autorizada a contratação do Tom. E tinha sido aprovada, inclusive, pelo Felipe Luiz. Acontece que era um diretor desgastado, uma relação desgastada, é sempre uma panela de pressão política. Tem muita gente interessada no Ninho do Urubu. Muita gente de olho em trabalhar no Ninho do Urubu. O cargo do Botto é um dos cargos mais desejados do Brasil. Então, quando você faz tudo certo, tem chance de dar errado. Se você não fizer certo, vai dar errado. Mas eles estão se acertando. O Bach ontem disse textualmente em on, ou seja, abertamente assumindo que podia publicar que ele estava dizendo isso, jamais pensei em trocar o comando do Departamento de Futebol do Flamengo. Ele não quer trocar. O Botto se incomodou com a situação, tem razão para se incomodar com a situação, mas vai contornar. Com o diálogo vai resolver, o Botto vai ficar como diretor de futebol do Flamengo. Agora, claro que tem aresta tem o desgaste para secar. Tem roupa suja que vai ser lavada e vai ter que botar no varal para secar. PVC, você tocou num ponto que eu ia tocar, que é um processo de fritura? Esse desgaste é uma questão política, é uma questão técnica? Quando ele chega, é com um discurso de profissionalização do departamento de futebol, né? E quando isso acontece, incomoda muita gente também, muita gente que está ali no clube e tal. Esse ambiente político entra em campo ou foi mais uma questão de relacionamento e desses pontos que a gente trouxe aqui? Dá para, perguntando para vocês dois mesmo, dá para a gente elaborar isso? Eu acho que começa com o erro do Botto. Começa com o erro do Botto. É inevitável de ter. Porque você não pode falar, a não ser que você esteja falando claramente em off, que não vai chegar a proposta de 10. No cenário atual não vai chegar a proposta nem de 10. Não vai chegar a proposta nem de 5.
Isso gerou um desgaste. Agora, veja como são as coisas. Você já imaginou o Arro, diretor do Palmeiras, que trabalhou no Flamengo, falando sobre as coisas do Flamengo? Você já imaginou o Rui Costa, diretor do São Paulo, que já trabalhou no Grêmio, falando sobre as coisas do Grêmio, publicamente? O Marcos Braz, diretor do Remo, falar sobre o Flamengo é normal? Não é. Não é. Se você está no mercado como diretor, contratado, seja vice-presidente de futebol, de outro clube, que é o clube do Remo, que diabo você está falando do Flamengo? Porque tem uma questão política dentro do Flamengo. O Marcos Braz continua sendo um agente político na vida do Flamengo. Mesmo trabalhando no clube do Remo. E assim, cara, a gente precisa voltar a ter algum código de ética. Que a gente combina não sai caro. O que a gente está fazendo em outro lugar, eu não vou ser um ombudsman do diretor de futebol do Flamengo. Eu vou porque sou jornalista. O outro diretor de futebol, não. E o papel do Felipe Luiz nessa história? Porque o Felipe Luiz, né, claro, que está quieto até porque ele não falaria sobre isso. Mas ele ficou numa berlinda, ele ficou no meio do caminho, dá para... Como é que fica? Fica ruim para o técnico, né? Quando você tem o seu diretor, que é com quem você troca ali, responsável pelas contratações, e o presidente nesse embate. E assim, estava muito, muito claro que toda e qualquer contratação que o Flamengo estava negociando ou fez, né, no caso com a vinda do Jorginho, óbvio que tem um aval do treinador. Então, assim... fica uma parte da história que também precisa ser preenchida essa lacuna. O Felipe Luiz deu aval para a contratação, né, do jogador irlandês, do Mike, ou não? Ou partiu da diretoria com o Boto e que se reportou ao presidente e aí começaram as negociações. Então tem todo um mecanismo de trabalho ali que acaba sendo questionado e que está sendo questionado, que foi que gerou essa crise toda, porque... O Flamengo, os conselheiros, enfim, as pessoas que estão ali próximas ao presidente cobraram uma satisfação em relação a isso. Então, também acaba sobrando, né, ou parte dessa responsabilidade acaba sendo também do treinador. E assim, repito, acho que a gente está aqui falando como se o cara fosse um bagre, né, o Mike, né, como se ele fosse assim, o jogador que não jogaria a Série C do Brasileirão por falta de qualidade. A gente não viu o cara em campo, né? Tem um departamento olhando para isso, procurando. E o Flamengo tem um dos melhores do Brasil, de scout, de análise de desempenho, de análise de mercado. Então, assim, a gente também está falando isso, como a gente está falando e dando esse coro como se o jogador fosse bagre, né? Como se fosse péssimo jogador. Eu não sei, eu não vi em campo. Então, assim, o Flamengo ele está numa questão pós-mundial tão forte de política, tão forte de bastidor, que tudo acaba sendo questionado, tudo, absolutamente tudo, até respingar na questão do Felipe Luiz. E o louco é que o campo é o menos problemático, né? Mesmo com a eliminação no Mundial de Clubes, foi para um Bayern de Munique super poderoso, o time é líder do Campeonato Brasileiro, está classificado na Libertadores, então no campo vai tudo bem, né? Então, como é uma crise interna mesmo, isso chama atenção. E aí você não tem jogo, né? Não pode ter jogo. Tem time que não pode não ter jogo, né? Corinthians, né? Corinthians também, né? Pode... Estou trazendo uma matéria aqui do GE.com falando dessa desistência do Flamengo no atacante irlandês. Repercussão negativa gera pressão interna e Flamengo recua em acerto com o atacante irlandês. Domingo foi de ebulição política com questionamentos sobre acerto encaminhado por Mickey Johnston e o clube discute distrato. Jogador ainda não foi informado. O fim de semana foi intenso nos bastidores do Flamengo, que acertou a contratação do atacante irlandês Mickey Johnston no último sábado, mas a reação negativa da torcida reabriu a discussão sobre a contratação e correntes políticas fortes do clube fizeram a pressão para desfazer o negócio. No primeiro episódio de ebulição política neste ano, o Flamengo recuou no acerto para a contratação do atacante, que ainda não foi informado e segue com passagem prevista para desembarcar no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Nos bastidores, acredita-se que a pressão interna deu certo. O jogador de 26 anos, da 2ª divisão da Inglaterra, custaria cerca de 5 milhões de libras, 37 milhões de reais.
o clube carioca se acertou com os ingleses e com o staff do jogador. A reviravolta na negociação foi inicialmente publicada pelos jornalistas Bruno Castanha e Júlio Miguel Neto. No momento em que o nome se tornou público, houve uma grande repercussão negativa por parte da torcida através das redes sociais. Os questionamentos ganharam espaço também internamente e nomes fortes da atual gestão fizeram pressão para que o clube voltasse atrás no acerto. O valor do negócio, a escolha do nome e o entendimento de que Juninho foi uma aposta que não deu certo foram pontos colocados na mesa. Este foi o primeiro grande episódio que colocou holofote e levantou questionamentos ao trabalho de José Botto. Para justificar o recuo, o Flamengo alega o histórico de lesões, mas de acordo com o site Transfermarkt, a última que tirou Mike de combate foi na temporada de 2022. Na ocasião, o jogador teve uma lesão no tornozelo. Nítido e claro que a pressão interna e externa fez influência nessa possível desistência realmente do atacante. Além disso, a grande especulação agora é Depou, jogador do Atlético de Madrid, que há possibilidade, há quem sabe negociações para desembarcar na Gávea. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!